Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 6, versos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se, como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Não seja precipitado nas palavras. Nós temos nesse trecho orientação a respeito da precipitação nas palavras, especialmente quando envolve auxílio aos outros. Queremos ajudar, mas às vezes assumimos responsabilidades sem pensar nas consequências. Por isso, ser fiador é algo que realmente precisa ser bem avaliado antes de dizer sim. Porque quem serve de fiador está assumindo a responsabilidade pela dívida do outro. Nesse caso, a orientação é bem direta, pois o descumprimento poderia levar o fiador até mesmo para a escravidão, caso não conseguisse pagar, como nós podemos ver em Provérbios 22, 26 e 27, que diz: não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Talvez a gente olhe para essa escritura e ache um exagero. Mas é bom a gente pensar que, se nós não temos como pagar aquilo que estamos assumindo pelo outro, é melhor dizer não. É óbvio que na época em que os provérbios foram escritos, a escravidão era o último recurso daquele que tem uma dívida e não pode pagar. Ele deveria se colocar como escravo do outro. Então é bom pensar antes de assumir responsabilidades por outra pessoa, né? Ele diz: serviu de fiador com um aperto de mãos. E o aperto de mãos é a assinatura, é a palavra, é a confirmação, a ratificação de uma transação. Nos versículos que se seguem, ele é exortado, aquele que serviu de fiador, a fazer todos os esforços para livrar-se, até mesmo importunando, se for necessário, aquele perante quem ele se obrigara a livrá-lo da dívida. Ou seja, a partir do momento em que assumimos uma responsabilidade pelo outro,
nós podemos ser tomados por preocupação, que não é nossa, ansiedade, sentimentos de dúvidas. E se ele não pagar? E se ele não assumir a sua responsabilidade? Agora a responsabilidade é minha, se eu fui precipitado com a palavra. Então, quais são os motivos para não sermos precipitados, especialmente quando envolve recursos desse mundo? Em primeiro lugar, nós não devemos ser precipitados para não assumir responsabilidade pela outra pessoa. Um ato pensado leva a dizer não ou sim, consciente de que está assumindo a responsabilidade, caso o outro não possa pagar. Outro motivo que devemos, para não sermos precipitados nas palavras, é para evitar o sentimento de superioridade em relação ao próximo. Às vezes o que pode acontecer é justamente isso, porque como eu tenho condições, eu acabo assumindo, mas com aquele ar de superioridade em relação à pessoa. Isso também não é bom. Um ato pensado deve levar à humildade e não ao orgulho ou arrogância sobre o outro. É um ato de auxílio, mas não de domínio sobre a outra pessoa, pois o fato de eu ter condições não me faz, em nenhum momento, melhor do que a outra pessoa. É importante lembrar também que nossa avaliação não deve levar em conta se o outro pode ou não pagar. Não é isso. Mas sim se nós podemos pagar ou não. Uma vez que, sendo fiador, a dívida passa a ser de nossa responsabilidade. Então não adianta levar em consideração se o outro pode ou não pagar, porque isso não importa. Porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu preciso saber que a responsabilidade pela dívida ou por qualquer outra situação, ela passa a ser minha. Então é melhor ter um momento de desconforto por dizer não do que prolongar o desconforto assumindo algo que não pode pagar ou honrar somente para agradar a pessoa, né? Às vezes a amizade ela pode ter um desconforto por dizer não que passa rápido. Mas às vezes esse desconforto pode ser prolongado porque a gente disse sim e o outro não pôde honrar o compromisso e agora nós temos que lidar com esse desconforto por muito tempo. Como disse Jesus, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Tenha equilíbrio nas suas palavras, pois a precipitação ela rouba a alegria, ela rouba a paz em nossos relacionamentos. Especialmente quando envolve recursos materiais. Que a sabedoria ensinada no livro de Provérbios nos ajude a lidar com essas questões de forma a glorificar a Deus sempre, sem jamais ignorar as necessidades do outro, mas também sem assumir responsabilidades pelo outro que eu mesmo não posso honrar. Não seja sábio aos seus próprios olhos e nem confie na sua própria capacidade financeira, pois não é dinheiro que está em jogo, e sim relacionamentos. Portanto, não seja precipitado nas palavras. Que Deus te abençoe. Deus, Criador.
salvação, firmados em sua palavra, busquemos servir